Deixa eu falar um negócio, um retardado, né? Falando retardadice, veio falar coisas de retardado, dado que é retardado, né? O Residência Construções mandou. Bétega corajoso, nunca foi. Não se curvou à ditadura do Renan. Se discorda dele uma vírgula, não presta pra MBL. Vamos lá. Se vira e mexe, aparece esses papos de discordar do Renan. Entendam uma coisa. Primeira coisa, o caso Bétega, depois o MBL. Caso Bétega. O Bétega não foi expulso por mim, tampouco pelo MBL Nacional. O Bétega foi expulso pelo núcleo do MBL do Paraná, numa votação interna e numa sequência de debates internos que envolveu todo mundo lá. Ele perdeu por 14-0. O Bétega fez uma proposta pro núcleo. Ele avisou o seguinte: olha, tira o Will Balada e eu começo a acenar. E o núcleo do Paraná falou: vai tomar no cu, tchau. Então, assim, a não ser que você coloque o Renan como uma entidade metafísica que é incorporada por, vamos dizer, milhares e milhares de pessoas no MBL, não foi exatamente o Renan. Você tem que entender, o Residência, esse perfil retardado, que o MBL, ele tem um conjunto de ideias e um conjunto de valores. E esse conjunto de ideias e conjunto de valores, ele permite, eu vou colocar aqui, uma pluralidade ideológica ímpar. Porque ele não é ortodoxo na pluralidade ideológica. Então, assim, você pode ter um cara como Orlando, numa boa. Você pode ter um cara como Rizzo, você vai ter um cara como Kim. Eles vão ter diferenças em alguns pontos. Só que onde a gente se fecha? Plum! Na nossa linha de ação. Porque nós, como somos pessoas que são pragmáticas, que têm valores, que sabem o que não querem, mais do que saber o que você quer, você sabe o que você não quer, e o que nós não queremos, todos nós concordamos, ou seja, o que é dogma naquilo que a gente não quer, a gente concorda. Ao construir o que nós queremos, nós temos boa vontade, e aí nós apontamos uma direção só, entendeu? Isso não é o Renan, isso são todos. Nós já avisamos que nós somos um movimento. É um movimento único. Por ser um movimento, ele não vai ter, não é bagunça, não é, isso aqui não é, assim, não dá pra no MBL você ser contra uma posição do MBL. Não existe isso. Entendeu? As posições oficiais adotadas pelo MBL são as posições do MBL. Se você não tá aqui, tchau. Dito isso, as discussões existem. A pluralidade do MBL é única na política brasileira. Discussões incríveis com pessoas muito diferentes entre si. Isso é incrível. Quem acompanha o MBL sabe disso. Agora, né, um cara ali como era o Bétega, que não tinha reflexão nenhuma. Vou falar que nunca leu um livro. Eu nunca vi o Bétega ler um livro. Não sabia o que era Valete, não sabia o que era Valete Plus, nem sabia o que era o livro amarelo, nem sabia direito o estágio de formação da missão. Um cara que tava vazio de tudo. Se a opinião dele, numa discussão conosco, é vamos não falar mal de Bolsonaro pra ter like, não é uma opinião válida, nem sequer de ser discutida, né? Só entendi, você quer ter uns likes, é a opinião de um cachorro. É um negócio muito simples, né? Então, é meio coisa de burro o que você tá alegando. É bem coisa de burro. Mas eu vou prosseguir, sim. Não foi por causa disso que o Bétega caiu. O Bétega caiu essencialmente por duas razões. Porque a gente foi descobrir que ele já estava bolsonarizando no dia da queda dele. Por quê? Porque a equipe do gabinete revelou aquele vídeo que vazou dele já preparando o material pra puxar o saco do Bolsonaro, porque ele é um aproveitador. O que o Bétega tava caindo, a primeira coisa é que ele não trabalhava. O Bétega é ruim de trabalho. É ruim de trabalho. E, inclusive, ele confessa nas discussões que ele teve lá com o núcleo, né? Quando ele foi expulso pelo núcleo do Paraná. Ele confessa, não estava indo muito bem, sei o quê. Tá? E ele não queria trabalhar, porque trabalhar não dá like, de acordo com ele. Então isso já estava inviabilizando a relação. Só que havia uma segunda coisa, tá? O Bétega recebeu no gabinete dele a denúncia. Põe na tela, tá? Havia um secretário, pra vocês entenderem o problema, havia um secretário de Curitiba que ele omitiu na documentação dele na hora de ser contratado pela prefeitura de Curitiba. Secretário. Ele omitiu que ele foi condenado. E foi contratado. Secretário do PL, indicação do PL, homem do Valdemar da Costa Neto, lá na prefeitura de Curitiba. Tá? Ele entrou lá. O gabinete do Bétega, de todos os gabinetes, foi o único a descobrir isso. Por quê? Porque é um gabinete que trabalhava. Não estava escrito, ainda tá escrito no perfil desse idiota, fiscal do povo. Ele não tá lá pra fiscalizar? Eles descobriram. Sabe o que rolou? Eles descobriram, fizeram um dossiê e falaram, Bétega, vamos pra cima. Não. Eu até mandei o áudio pro Rizzo, né? Quer passar o áudio? Eu tinha pedido pra você botar em loop antes da live, né? Mas... Pô, vai ser do Papa, velho. Né? Quer botar? Olha lá, ele falando.
Esse cara, ele foi nomeado no turismo porque ele é ligado com o Jacobo, né? Que é dessa ala do PL Valdemar Costa Neto mesmo. É interessante a gente ter essa carta na manga e a gente usa quando precisar, mas eu acho que é cagada a gente soltar essa antes de precisar. Eu acho que tem que precisar. Ele ficou nessa, então, de ir pedalando. O gabinete queria trabalhar. E o gabinete entendeu, né? Ele não vai querer. Ele até tá justificando, não, isso aí não é nem do Bolsonaro, é da turma do Valdemar da Costa Neto, né? Ele não vai querer se ferrar com os casos do PL ali, né? E aí o gabinete foi e falou, não, não. Vamos fazer. Vamos botar pra fuder. Vamos embora. E o gabinete fez isso. O gabinete fez uma moção autorizada pelo Bétega, não sabia muito fazer, então faz. Autorizada pelo Bétega, mas a gente sabia que ele não ia sustentar em falar lá em plenário. O gabinete foi, falou em plenário, botou a moção, o gabinete imprimiu os documentos para todos os vereadores verem. E aí ficou claro que sim, o prefeito de Curitiba contratou um cara condenado. O Bétega retira a moção para não se queimar com os caras do PL e nem com o prefeito. Ele retira a moção, porque ele pode, ele tem a caneta. O que acontece logo em seguida? O próprio prefeito, ao ver a merda que deu, põe na tela, Riso. É exonerado pelo prefeito. É exonerado. Tá? Então, quando for falar, no caso do Bétega, entendam, é isso. É sobre esse o caso. Eles tinham uma informação que os outros não dispunham, e ele não quis fazer uso da informação. Tá? O Pablo Jean Rosário, que é do Núcleo, mandou até um superchat, ó. Faço parte do Núcleo do Paraná e confirmo o que o Renan disse. A decisão foi do Núcleo, a Nacional, entre aspas, apenas acatou nossa decisão. Já estava havendo tratativas há muito tempo para resolver a situação. Então, assim, quem não conhece e fica falando, isso foi coisa do Renan, você tá querendo incorrer num clichê que todo mundo usa, que é o argumento ad Renan Santos. Que é assim, não gosto do MBL e jogo no Renan Santos. Isso eu conheço desde 2014, quando nós fundamos o MBL. Então tem algo de muito errado, tá? Em ficar atacando o tempo todo o Renan Santos, porque é o seguinte, desde 2014 todos os nossos críticos culpam nossas mazelas, ou as nossas supostas mazelas, por mim, mas internamente se for perguntar pra todo mundo a meu respeito, pô, o Renan é um cara legal pra caramba, e tipo, né, me parece que, assim, eu não devo ser para o MBL tão ruim assim a ponto das pessoas do MBL todas se darem bem comigo. Então tem um problema aí, porque eu volto a colocar fundadores do MBL que são muito maiores do que eu, Kim Kataguiri, eles não precisavam, fosse eu um problema, tá comigo, falar, Renan, cara, você ama o MBL, então é melhor você se afastar do MBL. E sim, se um dia o Kim falar isso, eu vou fazer o quê? Eu vou sair fora, botar minha bola no saco e vou embora. Porque eu realmente gosto tanto do MBL que eu não vou querer atrapalhar uma coisa que eu criei e estimo tanto, certo? Não faz nenhum sentido. Então, talvez essa tática de ficar me culpando tudo não faça sentido, porque talvez eu trabalhe muito pelo MBL, eu ajude a criar muitas coisas no MBL, e eu tenho alguns méritos, sabe? E talvez as pessoas que estão nos núcleos também pensem assim, porque elas fazem parte de uma determinada cultura, e o que o MBL tem, que esses bolsonaristas retardados não entendem, é que o MBL tem uma porra de uma cultura interna, a porra de uma cultura interna, e a gente preza por essa cultura, e eu sou um dos mantenedores dessa cultura. Eu ajudo a manter uma cultura. Coisa que tem a ver com a cultura do MBL, porque o retardado falou aí. Vamos lá, retardado. O MBL tem cultura de mandatos excelentes. Nós prezamos por falar, nossos mandatos são os melhores. Nós queremos mostrar pra todo mundo que nós temos grandes mandatos. Então, quando a gente vê um mandato merda, a gente fica envergonhado e fala, isso não tem a ver com a nossa cultura. Por isso que os 9 de Curitiba, né, os 9 do Paraná, chamem como preferir, que eram os assessores, falaram, estou fora. Por que eles falaram, vambora? Porque a cultura deles, que é a cultura do MBL, está sendo ferida por um vereador, vamos dizer assim, que ele tem subdotação e baixas habilidades. Subdotação e baixas habilidades. Rigidez intelectual. E rigidez intelectual. Entendeu? E inimigo do trabalho.